Graças a paz, gente. Mais um dia, mais uma noite para a gente compartilhar o Evangelho, compartilhar a Palavra de Deus. Amém. Espero que todos vocês estejam felizes nesse dia. Que todos vocês estejam mais íntimos do Senhor, mais próximos do Senhor, mais profundos do Senhor. Amém? Porque no final das contas é isso que conta. No final das contas, isso é o que faz diferença. O que faz diferença é se nós estamos mais próximos e mais íntimos de Deus do que nós estávamos no passado. É sobre isso que eu oro quando eu estou falando em línguas. Quando eu estou orando em línguas, quando eu estou falando em línguas, eu estou falando de coisas que vão me levar para um lugar mais profundo em Deus. Quando eu passo horas, eu estou falando de coisas profundas de Deus. Coisas que me levam para mais perto do Senhor. Coisas que tiram da minha vida tudo aquilo que rouba o meu relacionamento com Deus. Eu quero perguntar para você, o que é que rouba seu relacionamento com Deus? O que é que rouba sua intimidade com Deus? Deus está mais do que interessado em mexer nisso. Deus está mais do que interessado em tocar nessa área. Né? Aquelas coisas que nos levam para longe do Senhor. É isso que o Senhor quer fazer. Amém? E hoje, queria falar um pouquinho para vocês sobre algumas menções bíblicas de falar em línguas. Né? Passagens bíblicas que dizem respeito ao falar em línguas. Então nós temos aqui algumas passagens na Bíblia, algumas coisas que a Bíblia fala sobre isso, né? E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Amém? Eu queria orar com vocês. Quero orar para que Deus abençoe a sua vida. Orar para que você seja ativado na oração em línguas. Orar para que o Senhor fale com você através da sua palavra. Amém? Senhor Jesus, eu quero orar, Pai, por cada um que está aqui nessa live, por cada um que vai entrar. Senhor Jesus, eu quero orar para que a Tua palavra, Senhor, entre nos corações. Que só a Tua palavra, Deus, é capaz de quebrar fortalezas. Só a Tua palavra, Deus, é capaz de transformar a mente, transformar os corações. Meu Deus, que a Tua palavra entre tão profundo no nosso ser, que nós não sejamos mais as mesmas pessoas depois de ouvirmos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Gênesis capítulo 11, irmãos, é a primeira menção que a gente tem do falar em línguas na Bíblia, né? Que é da Torre de Babel, que é uma clara referência ao falar em línguas, né? E a Bíblia diz assim: em toda a terra havia apenas uma língua, e havia apenas uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. Disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los. Bem, os tijolos lhe serviam de pedra e o betume de argamassa, e disseram: venham, vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir as línguas deles, para que não entendam um ao outro que está dizendo. Good night, man. Assim o Senhor dispersou ali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada Babel. Babel significa, no hebraico, confusão. Porque ali o Senhor confundiu a língua dos homens daquela terra. O Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela.
Então aqui a Torre de Babel é a primeira referência que a gente tem ao falar em línguas. Por quê? Porque a Bíblia é um livro de referências. Amém? Tudo que você vê no Antigo Testamento, de certa forma, reflete no Novo Testamento. O exemplo que a gente tem disso é Abraão. Abraão ofereceu o seu filho Isaque como sacrifício ao Senhor. Claro que o Senhor falou que não precisava, né? Ele só estava testando a fé de Abraão. Abraão não matou o filho dele, mas ali foi uma expressão do sacrifício de Cristo. Tanto que Jesus falou: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então Jesus estava falando, Abraão estava fazendo uma referência a mim, né? A Bíblia fala que na saída do Êxodo, na saída do Egito, no êxodo do povo de Israel, o povo de Israel sacrifica um cordeiro pascual. E a Bíblia vai dizer no Novo Testamento que Cristo é o cordeiro pascual. A Bíblia diz também que no deserto os israelitas beberam água da rocha. E a Bíblia diz que havia uma rocha que os seguiam. E Paulo vai falar que essa rocha era Cristo. Então a rocha que os israelitas bebiam água no deserto é uma clara referência de Cristo. Então você pode ver que, por exemplo, o maná que caía no deserto. Durante 40 anos caiu maná no deserto. E Jesus fala sim para o povo de Israel em João 6, para os israelitas que estavam ali ouvindo. Ele fala que Moisés não lhes deu o pão do céu, mas quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai Celestial. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então ele está falando, o maná foi apenas uma referência àquilo que agora vocês estão experimentando, que é o meu corpo, que é a minha carne. Então a Bíblia é um livro de referências. Então Deus no Antigo Testamento, ele trabalhava e ele trabalhou com referências. Então as referências do Antigo se refletem no Novo. E qual é a referência no Novo Testamento do episódio da Torre de Babel, da confusão das línguas? É o dom de línguas que foi derramado em Pentecostes. Porque em Gênesis 11 o Senhor confundiu a língua do povo. Eles queriam construir uma torre para tornar célebre o nome deles. Mas aí o Senhor desceu e confundiu as línguas. O Senhor acabou com aquela construção através da confusão das línguas. Mas não pense que eles construiriam uma torre que chegaria no céu. Não. Ninguém pode chegar no céu por uma torre. Nós só chegamos no céu por Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Eles não chegariam no céu. Não pense nisso. Mas o Senhor viu o coração deles, o Senhor disse, o povo é um só e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir as línguas deles, para que não entendam o outro que está dizendo. Então se eles tinham tamanha maldade no coração, tamanho orgulho, de querer construir uma torre para chegar no céu, tornar célebre o nome deles, Deus olhou para aquela atitude deles e pensou, esse povo está querendo chegar no céu? Que orgulho é esse que esse povo tem? Agora eles vão querer fazer coisa pior. Porque eles só têm uma língua. Então Deus desceu e confundiu a língua daquele povo. E daí nasceram as variedades de línguas que a gente tem hoje. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 12 que nós temos um dom. Né? Um dom de variedade de línguas. São 4 tipos de línguas que nós temos na Bíblia. São línguas para edificação, línguas para interpretação, línguas para intercessão e línguas como testemunho ou incrédulo. E engraçado que a primeira coisa em Atos capítulo 2 que o Espírito Santo faz é descer e unir as línguas. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, as pessoas que estavam ali, todos os ouviam falar numa língua só. Todos entendiam o que aqueles discípulos estavam falando. E havia pessoas de vários lugares do mundo, gregos, persas, havia pessoas de vários lugares. Todos entendiam na sua própria língua a mensagem de Cristo.
Então Deus em Gênesis 11 confundiu as línguas, mas Deus em Atos 2, ele uniu as línguas. Amém? A gente precisa entender isso. Que o livro, o Antigo Testamento, é um livro de referências. Amém? Isaías capítulo 28 é uma outra referência que nós temos ao falar em línguas. Vamos lá. Isaías, no seu capítulo 28. A Bíblia vai dizer assim, capítulo 28, versículo 9. É uma outra referência do falar em línguas. A quem ele quer ensinar o conhecimento? A quem ele quer explicar a mensagem? A crianças desmamadas, aos que acabaram de ser afastados do seio materno? Porque nos fala como criança, repetindo palavras e frases. Uma regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Porque por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor, seu povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dá descanso ao cansado. Esse é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então Isaías fala que por meio de lábios gaguejantes, por meio de língua estranha, o Senhor daria descanso ao cansado. E o Senhor falaria a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dá descanso ao cansado. Esse é o refrigério, mas eles não quiseram ouvir. E se a gente lê essa passagem despercebidamente, a gente pode achar que Isaías está falando aleatoriamente de outra coisa. Mas se você for ver ali em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai falar exatamente dessa passagem. Em 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai falar que não, na lei está escrito, 1 Coríntios 14, 21, na lei de vocês está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas, e por meio de lábios de outros povos, mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. Então Paulo pega essa passagem de Isaías 28 e faz uma clara referência ao falar em línguas, 1 Coríntios 14. Né? Então a gente vê aqui, pelo menos, eu poderia citar outras, né, mas não são tão claras assim. Por exemplo, nós temos ali, quando Gideão está ali com seus 300 homens, e ele fala que só aqueles, o Espírito Santo fala assim: separa para mim, só aqueles que lamberem a água com a língua, como um cachorro lama. Né? Então, eles lambiam a água, então eles foram aptos para exercer no exército de Israel, no seu cargo. Então é uma referência também de falar línguas. Mas eu não posso dizer biblicamente, claramente para você que eu tenho esse entendimento que é. Né? Temos outras passagens também. Quando Elias está oferecendo um sacrifício ali, a Bíblia diz que o fogo lambeu a água. Né? Então o fogo lambeu a água, quem lambe é a língua. Amém? Então são coisas, são referências. Mas as referências que eu posso confirmar para você aí, Gênesis 11 e Isaías 28, são referências claras do falar em línguas no Antigo Testamento. Amém? E no Novo Testamento a gente começa com Jesus. Jesus, o nosso principal modelo do que seguir, o nosso principal modelo de fé, o nosso principal inspiração. Ele deixou aí claramente explícita na palavra a sua vontade que os seus discípulos falassem línguas. Marcos 16, 17 diz assim: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Jesus te deu a autoridade, a habilidade de falar em línguas. Jesus concedeu àqueles que creem nele a graça de falar em línguas. Ele disse em Marcos 16, 17 que esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas.
Então, se você crê em Jesus hoje, você pode falar em línguas. Não é para o super pastor, não é para pessoas ungidas, não é para pessoas especiais, é para todo aquele que crê. Se você crê, você recebe. É como curar enfermos, como expulsar demônios. Nós não podemos colocar em um pastor, nós não podemos colocar em um líder essa responsabilidade. Porque Deus deixou para você fazer isso. Você que crê no Senhor Jesus, Ele deixou para você essa ferramenta. Amém? Esses sinais seguirão os que creem em meu nome, falarão novas línguas. Jesus deixou essa mensagem para você. Jesus deixou esse recado para você. A pergunta que fica é: você crê no Senhor Jesus? Então ele fala: você pode expulsar demônio, você pode curar enfermos e você pode falar em línguas. Quando a gente vê alguém sendo curado, a gente pensa: nossa, isso é muito sobrenatural. Quando a gente vê alguém expulsando demônio, a gente pensa: nossa, isso é poderoso. Mas quando a gente vê alguém falando em línguas, a gente não acha isso. A gente acha que é besteira, que é loucura. Mas Jesus colocou essas três coisas no mesmo patamar: expulsar demônio, curar enfermo e falar em línguas. Tamanha importância que o Senhor Jesus dá para essa ferramenta. Amém? Então aí nós temos mais uma referência em Marcos 16:17 do falar em línguas. E aí agora a gente vai para as cartas paulinas, certo? Antes de ir para as cartas paulinas, a gente pode passar por Atos também. Porque nós temos muitas referências do falar em línguas em Atos. Atos capítulo 2 é a nossa primeira referência. Atos capítulo 2, a Bíblia diz assim no versículo 1: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuindo entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: veja, não são galileus todos esses que estão falando? Então, como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus na nossa própria língua. Todos atônicos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então aqui a gente vê em Pentecoste, quando o Espírito Santo desce, a primeira manifestação do falar em línguas, que foi línguas que a gente a Bíblia chama, depois a gente vai ver o versículo, de línguas como sinal para o incrédulo. É quando a pessoa fala em línguas e a pessoa que está ali, que não fala aquela língua daquela reunião, ela ouve na sua língua nativa. Então já ouvi vários irmãos contando testemunhos que experimentaram essa ferramenta. Da pessoa falar em línguas e uma pessoa de outra língua entender. Amém? Então, em Atos capítulo 2 isso aconteceu. Por que aconteceu em Atos capítulo 2? Porque tinha um propósito: levar a mensagem para as pessoas que estavam ali, de todas as nações da terra. Amém? Então, Atos capítulo 2 é a primeira menção de falar em línguas ali, logo quando o Espírito Santo desce. O Espírito Santo desce em Pentecostes, e o Espírito Santo já traz as línguas. Amém? Para encher os discípulos de poder. Mas eles não receberam só línguas para falar e outros ouvir. Eles receberam também línguas para eles orarem. Amém? Então a gente vai ver aí uma outra menção do falar em línguas, que é na casa de Cornélio. Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 10, Pedro teve uma visão. E nessa visão o Senhor falava com ele, se mostrava um lençol com vários animais. Pedro era judeu.
Então ele tinha um cardápio, né, de coisas que ele poderia comer e coisas que ele não poderia comer. E o Senhor mostra o lençol com vários animais impuros. E o Senhor fala com ele, vai lá, mata e come. Pedro fala, de modo nenhum, Senhor. Eu nunca comeria isso. E o Senhor mostra de novo. E Pedro fala, de modo nenhum, não come isso não. Né? Pedro, o Senhor mandando, e Pedro fala, não. E o Senhor logo manda trazer para eles pessoas que o chamariam para ir na casa de Cornélio. Cornélio era um centurião romano. Um homem que não era judeu. E o judeu, ele não se mistura com outras pessoas. Né? Mas o que o Senhor estava falando com Pedro através daquela visão? Do mesmo jeito que você não comia essas coisas e agora você pode comer. Os gentios que não poderiam conhecer o Evangelho, que não poderiam receber o Espírito Santo, agora eles podem. E Pedro vai até a casa de Cornélio, que era o centurião romano. Mas a Bíblia diz que ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando a Deus. Então ele dava muitas esmolas e orava constantemente ao Senhor. Né? E Pedro chega para aquelas pessoas, ele começa a pregar o Evangelho para eles. E quando chega ali no meio da mensagem, a Bíblia diz que Atos 10, versículo 44, enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham ouvido com Pedro, admiravam-se, que também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados, estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? Então a Bíblia diz que enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu, caiu sobre os discípulos. E o primeiro sinal que eles foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles os ouviam falando em línguas. Amém? Eles os ouviam falando em línguas. Então aqui nós temos claramente, irmãos, um sinal. Claramente a manifestação do falar em línguas ali, naquela reunião. Amém? Onde eles ouviam os discípulos falando claramente em línguas. Cheios do Espírito Santo e falando em línguas. Né? Então aqui a gente tem mais uma referência do falar em línguas na Bíblia. Então, sempre que você vê a Bíblia falando que pessoas foram cheias do Espírito Santo, a Bíblia vai falar que tinha um sinal, que as pessoas viram que acontecia algo, né? E esse sinal comum entre as menções que eu vou falar aqui para você é o falar em línguas. Então, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, as línguas vêm. Você pode falar. Amém? Então vamos para o próximo aqui. Vamos para a próxima menção. Próxima menção que nós temos é Atos. Atos capítulo 19. Nós temos uma outra menção do falar em línguas. Diz assim, Paulo chega em Éfeso ali para pregar o Evangelho, e ele percebe que a igreja não tinha recebido o Espírito Santo ainda. E ele fala assim, aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou, então, em que batismo vocês receberam? Eles responderam, o batismo de João. Paulo explicou, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em línguas como profetizavam. E era ao todo uns 12 homens. Então aqui a gente vê, irmãos, claramente mais uma referência do falar em línguas. A Bíblia diz que Paulo chega em Éfeso, ele estava ali com os discípulos que haviam sido discipulados por Apolo. Apolo era um discípulo, um apóstolo, mas ele conhecia apenas o batismo de João. Né? Ele precisou depois ser ensinado por Paulo, pelos discípulos mais antigos, né? As colunas da igreja, os 12 ali,
sobre os preceitos do Espírito Santo, porque ele só conhecia o batismo de João. E ele chega para aqueles discípulos e pergunta: em que vocês foram batizados? Ele fala: batismo de João. Né? Então, a primeira coisa que Paulo pergunta para o povo é: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Por que Paulo faz essa pergunta, irmãos? Porque ele chega na reunião e ele vê que não havia mover do Espírito. Não havia ninguém falando em línguas. Não havia ninguém cheio do Espírito Santo. Não havia nenhuma manifestação do Espírito Santo ali. Então ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles falam: nós nem sequer sabemos que exista o Espírito Santo. Então Paulo fica assim: ué, como assim? Que evangelho pregaram para vocês? Ele fala: olha, em que batismo vocês receberam? Eles falam: a gente foi batizado no batismo de João. Ele fala: não, gente, calma. João ficou para trás. João batizou com água para arrependimento, batismo de João. Né? Mas ele próprio anunciava Jesus, que Jesus viria depois dele. E Paulo diz assim, e Lucas diz assim, que eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Né? Ou seja, eles foram batizados no batismo de João para arrependimento, que era um batismo diferente de Jesus. Mas eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando eles foram batizados nas águas, e quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, tanto falava em línguas quanto profetizava. Então, nesse versículo aqui, gente, vocês veem 3 batismos. A gente precisa ficar atento. Atos capítulo 19, versículo 4. Versículo 3. Paulo perguntou: que batismo vocês receberam? Né? E eles falaram: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele viria depois dele a saber em Jesus. Então Paulo explica o batismo de João. O batismo de João era um batismo de arrependimento. Como que acontecia o batismo de João? As pessoas iam até o Rio Jordão, João batizava elas se arrependiam, confessavam seus pecados, João batizava, mergulhava, elas se levantavam e saíam. Mas se elas pecassem de novo no decorrer da semana, essas pessoas tinham que voltar no Rio Jordão, se batizar de novo, confessar seu pecado, se batizar, ser perdoado. Esse era o batismo de João. E esse era o batismo que esses irmãos aqui de Éfeso estavam vivendo. Mas Paulo fala com eles: olha, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele a saber em Jesus. Então Paulo está falando: tudo que João Batista fez foi anunciar Jesus. Você não precisa mais ficar apegado a João Batista. Agora você precisa ficar apegado ao que o Senhor Jesus disse. Amém? E o que acontece aqui depois? Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então eles tinham sido batizados no batismo de João, de arrependimento. Mas Paulo fala que não era mais para os nossos dias. Então eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Foram batizados nas águas de novo, mas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não mais o batismo de João. E depois que eles foram batizados nas águas no nome do Senhor Jesus, Paulo impôs as mãos sobre eles. O Espírito Santo veio. E aí eles foram batizados com o Espírito Santo e receberam falar em línguas. Amém? Então a gente vê 3 batismos aqui. Mas tem uma menção clara aqui do falar em línguas quando o Espírito Santo vem sobre alguém. O Espírito Santo veio sobre eles e tanto falavam em línguas como profetizavam. Amém? Quando o Espírito Santo vem sobre você, ele te dá sinais. E um dos principais sinais é o falar em línguas. Amém? Estou dando porções bíblicas preciosas para vocês hoje, gente. Muito fortes essas mensagens, tá? Essas passagens bíblicas aqui. Amém? Então agora a gente vai aí para mais uma passagem bíblica. Mais um momento aí que o Senhor vai falar conosco um pouquinho sobre o falar em línguas, né? Eu devo estar esquecendo alguma aqui em Atos, porque tem mais. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, 1 Coríntios 14, né? Que é o capítulo aí que a gente mais vê falar sobre o falar em línguas. Que é o capítulo que Paulo usa para fazer referência ao falar em línguas. Amém? 1 Coríntios 14, 1.
Sigam o amor e procurem com zelo os dons de profetizar. Os dons espirituais, principalmente de profecia. Pois quem fala em línguas não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Então 1 Coríntios 14, 2 diz que quem fala em línguas não fala com homens, fala com Deus. Amém? Não é para a gente falar para as pessoas, quando a gente está falando em línguas. Quando a gente está falando em línguas, a gente está falando com Deus. A Bíblia diz. Quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Né? Amém? Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e conselando. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Amém? Então, o falar em línguas é uma linguagem de edificação. E o que é edificação? Edificação é construção. Edificar é construir. Então, a sua e a minha vida é como se fosse um prédio. As nossas vidas são como se fossem prédios. E nós precisamos agora começar a construir a nossa vida. Mas antes de começar a construir para cima, o Espírito Santo cresce para baixo, constrói para baixo. O Espírito Santo cava base na sua vida. E um dos aspectos do falar em línguas que ele traz para nós é isso. O poder que essa ferramenta tem de construir bases. Antes de construir para cima, o Espírito Santo constrói para baixo. Ele cava bases profundas na nossa vida. Amém? Mas se você orar em línguas todos os dias por 10 anos, serão 10 anos aí provavelmente só construindo bases. O Senhor não vai construir muita coisa por cima, não. Porque o Senhor é um bom construtor. O Senhor é um sábio construtor. Porque se Ele constrói algo na sua vida que não tem base, esse prédio cai. E esse prédio não consegue sustentar a tempestade, o poder de Deus, as coisas que virão. Amém? Então, falar em línguas é uma linguagem de edificação. Em 1 Coríntios 14, 13, a Bíblia diz assim: por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Amém? Então, eu já tive uma experiência com interpretação de línguas, que foi muito claro, assim. E é muito profundo. O Espírito Santo fala claramente com você por meio da interpretação. E é muito diferente de ouvir Deus de qualquer outra forma. Porque quando você ouve Deus através da interpretação de línguas, você tem aquela convicção grande que o Senhor está falando com você. É muita convicção que o Senhor traz, é muito forte a voz de Deus quando vem na interpretação de línguas. Amém? E ele diz assim: porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então aqui Paulo fala que quando você ora em línguas, você não está usando a sua mente. Por isso você pode dirigir seu carro, por isso você pode tomar banho. Por que você pode? Porque você não está usando sua mente. Amém? Você está usando só o seu espírito para orar ao Senhor. Né? E Paulo vai falando várias passagens, irmãos. Eu poderia pegar 1 Coríntios capítulo 14 todo aqui, ó. Paulo fala assim: eu dou graças a Deus que eu falo em línguas mais que todos vocês. Olha outra referência bíblica aqui, ó. 1 Coríntios 14, 28. Não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo com Deus. Ou seja, fica falando baixinho. Não precisa falar alto. Versículo 39, Paulo diz assim: não proíbam que se fale em línguas. Tem muita igreja proibindo falar em línguas. Paulo fala em 1 Coríntios 14: não proíbam que se fale em línguas. Deixa o povo falar em línguas, pelo amor de Deus. Paulo fala. 1 Coríntios 14, 39. Então você não pode proibir alguém de falar em línguas. Se Deus deu esse dom para a pessoa. Se Jesus disse que os que crescem nele falariam em línguas, você não pode proibir alguém de falar em línguas. Ao contrário, nós deveríamos incentivar. Fale em línguas mesmo. Seja cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Jansen, tem mais? Tem. Ixi, eu vou sair um pouquinho de Coríntios.
Agora eu vou lá para Efésios, versículo 6, capítulo 6, versículo 18. Paulo diz assim: orando em todo tempo no Espírito. Orar no Espírito é orar em línguas. Orando em todo tempo. Amém. Tem mais, gente? Tem Judas 20. Ele diz assim: vós, porém, amados, edifiquem-se na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo é orar em línguas. Judas diz que quando você ora em línguas, você edifica a sua fé santíssima, orando no Espírito Santo. Gente, orar no Espírito Santo é orar em línguas? Sim, porque Paulo fala que quem ora em línguas a si mesmo se edifica. E Judas fala que quem ora no Espírito Santo edifica a sua fé. É a mesma coisa. Orar em línguas vai edificar, vai aumentar a sua fé, você não vai conseguir duvidar. Mas não é só não conseguir duvidar, você vai ter um comportamento de quem acredita. Você se comporta como quem acredita, você não para, você persevera, porque você acredita no Senhor. É mais do que uma crença na circunstância mudar ou não. Você não tem uma crença se a circunstância vai mudar ou não, mas você tem uma prática. Você tem uma prática constante que você nunca abandona. Amém? Irmãos, são muitos versículos bíblicos que o Senhor deixou pra gente sobre falar em línguas. Eu não posso pegar essa ferramenta, esse dom e falar assim: olha, não é mais para os dias de hoje. Você não precisa mais falar em línguas, você não deve falar em línguas. Eu não posso fazer isso. Nós devemos orar em línguas todos os dias e desfrutar dessa ferramenta. Amém? Diante, eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo. Você vai ser. A Bíblia está te dando fé. As palavras que você está recebendo estão te dando fé. Que é para você. O Senhor quer que você fale em línguas e você vai receber. Amém? Não deixe a religiosidade parar. Não deixe as tradições dos homens parar. Falar em línguas é para você. Falar em línguas é para todo que crê. Falar em línguas é para os crentes. Amém? Quero deixar essa mensagem para vocês hoje, gente. Agradecer por cada um que esteve aqui, cada um que compareceu, o Lau, o pessoal que entrou aí, né, que saiu. Muito obrigado pela sua presença. Toda a glória seja dada a Jesus Cristo. Amém? Eu queria finalizar orando com você. Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Senhor Jesus, eu quero te louvar por essa palavra. Eu quero te louvar por essa live, pelas palavras que foram liberadas aqui. Senhor Jesus, eu oro para que pessoas encontrem essa mensagem. Que aqueles que receberam, que estão recebendo, que vão receber essa mensagem, o Senhor quebre fortalezas, Pai, na vida deles. Mentiras na mente que impedem essas pessoas de receber o batismo no Espírito Santo, de receber do Senhor essa mensagem, essa palavra e esse poder. Em nome de Jesus, encontra corações, Deus, através da Tua palavra. Encontra vidas, Senhor Jesus. Encontra vidas precisam receber essa mensagem, precisam ser transformadas e serem libertas por Ti. Muito obrigado, Jesus, por cada um que compareceu. Espero para que essa live abençoe de alguma forma as pessoas, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. A live vai ficar salva aí. Valeu, Lau. Até mais. Fiquem com Deus.